Hoje a palavra de Deus, a primeira leitura foi o profeta Isaías. É uma passagem belíssima do profeta Isaías, capítulo 6. Recomendo até quem quiser durante essa semana, volta nessa passagem na sua Bíblia em algum momento, capítulo 6 do profeta Isaías. O profeta Isaías teve uma experiência de Deus, teve uma visão, na verdade, do céu. Ele viu Deus no céu, não exatamente Deus, mas, claro, não tem como ser humano ver Deus nessa vida, mas ele teve uma visão que ele compreendeu que ali estava Deus, e ele viu anjos. Aí sim, aí dá para ver. Deus não dá para a gente ver nessa vida, anjos dá. Ele viu os anjos, e os anjos diante de Deus louvavam, dizendo: Santo, Santo, Santo. O famoso Trisagion, que é a oração diante do Deus Altíssimo. Daqui a pouco nós vamos estar dizendo isso, né? Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Esse que o profeta Isaías viu. E após a visão, ou durante a visão, diz ele: ai de mim, estou perdido, sou apenas um homem de lábios impuros, mas eu vi com meus olhos o Rei, o Senhor dos Exércitos. A experiência de Isaías foi tão impactante que ele percebeu logo a sua miséria. Ai de mim, sou um pecador, sou um homem de lábios impuros. É uma forma de dizer: eu sou um pecador, diante da experiência de Deus. Vamos para uma outra experiência de Deus, agora no Evangelho. Agora é São Pedro. Jesus está no início da proclamação do Evangelho. Jesus está passando pela praia, ali na verdade é o lago de Genezaré. Jesus está passando ali, e os pescadores estão ali na sua vidinha pescando, e ele diz para esses pescadores, Pedro e seu irmão André: lancem as redes para pegar mais peixes. Senhor, nós pescamos a noite inteira, estavam com as olheiras lá, noite inteira, não pegamos nada, mas, como é a tua palavra, é o Senhor que está dizendo, nós vamos de novo lá para dentro da água, nós vamos de novo lançar as redes. E foram. Houve um milagre, a pesca, as redes estavam transbordando. Veja, o milagre foi uma manifestação de Deus. Sempre um milagre é uma manifestação de Deus. Não existe milagre que não venha de Deus. Seria um falso milagre, ou seria simplesmente algo explicado pela ciência. Não é milagre. Então o milagre é uma manifestação de Deus. As redes se encheram, transbordaram, na verdade. Precisaram vir outros barcos para pegar. A noite inteira eles não tinham pegado nada. Agora daquele jeito. Então foi um milagre. Veja, o profeta Isaías teve uma visão do céu. São Pedro não. São Pedro viu o milagre, mas compreendeu. Ali estava um homem diferenciado. E ele vai dizer justamente essa palavra para Jesus: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Veja, essa frase é paralela à da primeira leitura do profeta Isaías. O profeta, diante da visão de Deus: ai de mim, eu sou um pecador. Pedro, diante do milagre de Jesus ali presente diante dele, ele não sabia ainda que Jesus era o Filho de Deus. É o primeiro encontro. Porém, diante do milagre: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. As reações são similares desses dois homens, porque esses dois homens se veem diante da luz divina, diante da presença de Deus. Nós temos isso, algo semelhante na vida de tantos e tantos santos. Tantos e tantos santos. Santa Faustina, por exemplo, temos o quadro dela ali. No seu diário também ela diz isso. Ela disse que em certo momento ela estava na capela e ela sentiu tão forte a presença de Deus que ela se prostrou no chão e ela disse que ela não conseguia se levantar. Ela ficou prostrada no chão porque a presença de Deus era tão grande. E aí foi o próprio Jesus que disse para ela: levanta. Aí ela se levantou. É a mesma coisa. E aí a gente poderia ir aqui longe, falando de diversos outros santos com experiência similar a esta.
Ou seja, diante da presença do Senhor, o ser humano, ele se percebe na sua miséria, no seu pecado, na sua fragilidade. Isso é algo que acontecia no tempo do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Isso é algo que aconteceu com São Pedro, 2000 anos atrás. Isso aconteceu com Santa Faustina na década de 40. E isso acontece conosco hoje. E deve acontecer conosco hoje. A experiência de Deus que nos leva a perceber a nossa condição. Veja, meus irmãos, o ensinamento dessa palavra hoje para nós, ele é maravilhoso e muito importante. Nós vivemos num mundo que nós podemos, se não tomarmos cuidado, viver uma vida de engano, de ilusão. Nós vivemos num mundo, na verdade, e hoje, falando agora especificamente do nosso tempo, do nosso mundo, nós vivemos num mundo doente, muito gravemente doente, num estado de UTI, no nosso mundo de hoje. Semana passada saiu uma notícia, acho que a Folha de São Paulo, na USP, no hospital da USP, pago com o nosso dinheiro público, no hospital da USP estão fazendo cirurgia de mudança de sexo em menores, em crianças, paga com o nosso imposto. Cada vez mais querem aumentar imposto, e aumenta imposto, parte dele é para essas besteiras, né? Tá. Aí uma mãe leva sua criança e faz uma mudança de sexo nessa criança. A palavra melhor para isso não é mudança de sexo, porque isso se torna até um eufemismo, né? Na verdade, faz uma mutilação no corpo dessa criança. Uma criança foi mutilada, essa deve ser a palavra certa que aconteceu no hospital da USP. Uma criança é mutilada fisicamente, mutilada mentalmente, porque isso vai ter consequências para o resto da sua vida. Deus tenha misericórdia dessa criança. E essa mãe, depois do processo, ela descobre que ela também deve fazer a mesma coisa. Então o menino virou uma menina, e ela, mulher, se tornou agora um homem. Então agora ela é o pai desta menina, que é um menino. Nosso mundo está louco. Eu não estou falando só de loucura mental, pode ser também, mas nós temos são sintomas de uma gravidade espiritual profunda no nosso mundo. É loucura da parte de quem faz, dessa mãe, pobre dessa criança que não tem total noção do que está acontecendo. É loucura dos médicos que participam disso. É loucura de quem aprova isso. É loucura de uma sociedade que perdeu o contato com a realidade e vive uma vida totalmente desconexa com a vontade de Deus. E isso é loucura espiritual. Esse é um exemplo mais grave, né? Um absurdo, mas que para muita gente é normal já, para ver o nível de loucura da nossa sociedade, quando acha isso normal. Esse é um exemplo que eu estou dando mais grave, mas tem tantos outros. Se uma pessoa, vamos pegar um exemplo aí, se uma pessoa dedica a sua vida, por exemplo, nós temos muito forte a questão do futebol na nossa sociedade. Gostar de futebol não tem nada de errado nisso. Assistir um jogo de futebol, gostar, não tem nada de errado. Torcer para o seu time, nada de errado. Agora, se a pessoa faz disso a sua vida, não estou falando no sentido de quem trabalha com isso, não. Estou falando no sentido daquele que é estádio, é briga por futebol, é tudo por futebol, perde a família se for necessário, é um vício, é uma loucura. Isso também é uma situação que mostra que a pessoa está apartada da verdadeira realidade, dos verdadeiros valores. O que a palavra está nos dizendo? Será que o profeta Isaías, naquele tempo, para ele ter dito: Senhor, pobre de mim, eu sou um pecador, o que será que passava na vida do profeta Isaías?
Nós sabemos um pouco da vida dele. O profeta Isaías era um profeta pago. Ele era pago para ser um profeta na corte do rei. Provavelmente ele vivia a sua vidinha de profeta, recebia o seu salário todo mês e fazia ali a sua função de profeta. Quando ele tem essa visão de Deus, ele percebe: não, a minha vida precisa ser muito mais do que isso. Eu preciso viver uma vida realmente segundo a vontade de Deus. São Pedro, qual será o motivo que levou Pedro a dizer: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador? Creio eu que nada tão grave. Mas Pedro deve ter percebido naquele encontro com Jesus: nossa, minha vida muitas vezes está longe do que deveria ser uma vida em Deus. Pedro, naquele encontro com Jesus, percebeu: eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. E esse é o ponto do ensinamento da palavra de Deus para nós hoje, que é tão importante. Eu e você só vamos perceber a nossa condição de pecadores mesmo à medida que nós tivermos um encontro com Jesus, com a sua palavra. À medida que diante dele, diante da sua palavra, nós colocarmos a nossa vida e percebermos: não, eu preciso ainda mudar. Eu preciso caminhar segundo a palavra de Deus. Ou seja, eu sou um pecador no sentido de que eu percebo que a minha vida precisa seguir segundo os ensinamentos, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa a condição que a palavra nos ilumina. Se nós não tivermos um encontro com Deus, se nós não tivermos esse momento desse encontro com o Senhor, nós vivemos segundo este mundo, segundo o pensamento desse mundo, e nem nos damos conta disso. Achamos normal. Achamos isso normal. Às vezes eu atendo algumas pessoas, alguns homens que dizem: padre, nossa, eu perdi tanto tempo. Era bebedeira com os amigos, era isso, era aquilo e tudo mais, e eu não tinha nem tempo para minha família. Como eu perdi tempo na minha vida? E realmente, se não tiver um encontro com Deus, nós vivemos uma vida que, deixa eu falar, é uma ilusão, é um tempo perdido, porque não está sendo segundo a vontade do Senhor. À medida que nós vamos tendo esse encontro com o Senhor, não precisa ser uma visão do céu igual o profeta Isaías. Não espere por uma visão do céu como o profeta Isaías. Não espere você estar um dia na praia e ver Jesus vindo e caminhando para falar com você. Não espere isso. Mas devemos esperar sim que no momento com a palavra de Deus, no momento de oração pessoal, lá no meu quarto, no momento de oração na igreja, eu devo esperar que a palavra de Deus me toque. Eu devo esperar que a palavra de Deus me coloque numa situação que eu vou perceber: esse é o caminho que Deus tem para a minha vida. E é aí que eu vou bater no peito e vou dizer: Senhor, eu sou um pecador. E dizer que eu sou um pecador não é algo ruim. Não é algo ruim. Isaías, quando disse: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Pedro, quando disse: Senhor, afastai-vos de mim, eu sou um pecador. Sabe qual foi a reação de Deus? Em vez de Deus ter dito: isso mesmo, você é um miserável pecador, sai daqui. Não. A reação de Deus, está dizendo a palavra para Isaías, foi: parece que Deus nem escuta o que ele fala e diz: eu preciso de alguém para ir por mim para ser um profeta. Quem vai? Claro, Deus estava dando uma indireta, né? Quem vai? Aí Isaías levanta a mão: eu vou. E ele foi. E foi um enorme de um profeta. Isaías recebe o título de o príncipe dos profetas. Pedro vai dizer: Senhor, afasta-te de mim, eu sou um pecador. Qual é a reação de Jesus? É dizer: Pedro, você é um miserável mesmo, sai daqui.
Não. Pedro olha com muito amor para Jesus, olha com muito amor para Pedro. Pedro, a partir de hoje você vai ser um pescador de homens. Eu te escolhi, Pedro. Santa Faustina cai prostrada diante da presença de Deus, não consegue nem se levantar. Qual que é a reação de Deus para ela? Jesus a levanta para ela ser sua secretária da misericórdia. Sabe qual é a reação de Deus para mim e para você? À medida que nós olharmos para a nossa vida e falarmos, eu sou um pecador, eu preciso mudar nisso, eu preciso dar passos nisso, eu preciso ser uma pessoa segundo a vontade de Deus nisso. Deus não vai te dizer, sai daqui miserável, você é um pecador. Pelo contrário, Deus vai dizer para mim e para você, isso meu filho, isso minha filha, dá passos, caminho, eu estou contigo, eu te amo, eu sei que você é um pecador, eu sei que você é uma pecadora, mas vamos lá, vamos dar passos juntos, vamos caminhar juntos. É essa a reação do Senhor para nós, meus irmãos. Reconhecemos-nos que precisamos dar passos na nossa vida, ajustar a nossa vida segundo a vontade de Deus, não viver segundo a loucura desse mundo. Eu repito, o mundo está doente, gravemente doente, terrivelmente doente. Não viver segundo o pensamento desse mundo é uma graça, mas somente iluminados pela palavra de Deus nós vamos conseguir viver essa graça.